Psicólogos Consciência, eu sou João Henrique e a gente vai hoje dar continuidade ao nosso clube de leitura do livro Economia do Desejo, a face da tese neoliberal, do Eduardo Moreira. Hoje a gente vai falar sobre os capítulos 3 e 4. O capítulo 3 é intitulado O Estado e a Economia da Necessidade e o capítulo 4, a Economia do Ódio. No capítulo 3, o autor ele vai começar falando sobre a economia do desejo, ela ter a sua origem coincidindo justamente com o surgimento do conceito de propriedade privada. E ele vai falar que a nossa sociedade ela tem se tornado cada vez mais egoísta e individualista e baseada no poder. E isso é direcionando diretamente ao acúmulo de posses dos indivíduos. Ele vai falar também que o Estado ele passa a ser uma figura institucional, jurídica e fictícia porque foi criada pelo próprio homem, para coordenar e representar um grupo. E aí eu separei alguns trechos aqui do livro para falar para vocês. O primeiro é que ele vai falar que o que existe, o Estado, na verdade, ele não garante a paz, e o que existe é uma guerra inerente à economia do desejo. E nessa guerra, a maior de todas as armas é o dinheiro. Tanto que aqueles que detêm o poder, eles passam então a concentrar o uso de todos os seus recursos em atividades que possam atiçar o desejo das pessoas, dando falsamente a sensação de saciá-los e criando novos desejos no lugar em que antes não havia, principalmente através da propaganda. E aí o autor ele vai começar a falar sobre por que, por exemplo, o combate às drogas detém tantos recursos, aloca tantos recursos públicos e saciar a sede da população com água, que é tão mais barato do que droga, não tem tanta alocação de recursos. Ele vai falar que justamente o curioso nisso é porque a verdade é que o mercado de drogas ele não é combatido pelo mundo. Ele é a todo instante incentivado pela economia do desejo. Porque o que existe é somente uma definição de quantos recursos serão necessários para participar desse ou daquele mercado. E quanto mais proibido e lucrativo um mercado, mais recursos serão destinados a ele e menos sobrarão para atender às necessidades. É por isso que, enquanto a água limpa e potável que temos disponível no mundo e que é mais barata é cada vez mais escassa, a quantidade de drogas que existe para o consumo é cada vez mais farta. E aí ele vai falar que, por exemplo, o homem mais rico do nosso país, ele é dono de uma empresa que fabrica cervejas. Aí ele vai falar também que o Estado ele começa a ter uma outra função importante, que é justamente a de realocar recursos. E ele vai citar exemplos e falar que se os governantes eles estivessem realmente preocupados com essa realocação de recursos, eles poderiam consumir para o bem público, para as instituições públicas, justamente de quem tem menos recursos, justamente de quem produz, dos comerciantes, dos produtores rurais e não dos grandes fabricantes, sabe? Isso seria uma realocação de recursos que faria toda a diferença. Aí ele vai falar que o papel do Estado como realocador reside em escolher de quem irá tirar riquezas, para quem irá entregar e qual legado deixará como resultado. E em cada um desses passos existe a possibilidade de promover a economia da necessidade ou de abdicar a ela e de frear ou estimular a economia do desejo. Ele vai falar também que, por exemplo, suponhamos que as lagostas tivessem, que um Supremo Tribunal Federal brasileiro comprou mais de 1 milhão lá em 2019, ele diz, suponhamos que essas lagostas elas tivessem sido compradas de cooperativas de pescadores que vivem em situação de miséria no Nordeste do país. A compra, que foi tão criticada por todos como um desperdício do Estado, ela teria, na verdade, se revertido em necessidades básicas de pessoas pobres e cumprido um papel melhor para a sociedade, por exemplo, do que o pagamento de juros de dívida pública, que não deixa legado algum e que vai majoritariamente para as pessoas mais ricas, que são as detentoras da dívida pública. Ele ainda vai falar que o Estado ele poderia fazer esse consumo, essa compra, justamente dos mais pobres, criando essa realocação de recursos. Só que o que acontece hoje, infelizmente, é que fica o legado, mas o dinheiro que sai do Estado para contratar os serviços e comprar os produtos que serão utilizados vai quase todo para os donos das empresas que os fornecem. E aí a gente vai criando justamente isso, de enriquecer cada vez os mais ricos e os pobres vão ficando na situação em que estavam ou piores.
eles termina então, né, falando esse capítulo do Estado e a economia da necessidade, falando que o fato é que se usássemos somente tratores para construir estradas onde ninguém poderia passar por não ter dinheiro para comprar um carro ou uma passagem de ônibus, o dinheiro iria parar todo nas mãos de poucas pessoas. Por outro lado, é bom ressaltar que se usássemos somente colheres, a estrada também não ficaria pronta nunca e não haveria uma distribuição de renda de uma forma que fosse igualitária, justa, porque todo mundo teria essa distribuição de renda, mas não teria legado nenhum. Então as pessoas poderiam comprar carros, mas não teriam por onde andar com eles. Então o ponto ideal, no caso de uma construção de estrada, não é nem favorecer a quem tem uma grande estrutura, né, quem tem tratores, nem favorecer a quem não tem estrutura nenhuma, que só tem colheres, mas sim a pá. E é com ela que o Estado pode promover a economia da necessidade de forma mais eficiente. Então cabe, porém, calcular o tamanho da pá, um que otimize a entrega do acesso às necessidades básicas para a maior parte da população e que seja fruto da combinação de fatores como distribuição de renda e legado resultante. Aí ele começa um outro capítulo, que é o capítulo da economia do ódio, e nesse capítulo ele vai dizer o seguinte: o ódio ele também é um desejo. E como tal, a economia do ódio ela é tão somente uma manifestação, talvez a mais perigosa e cruel, da economia do desejo. A gente precisa do ódio, na verdade as pessoas usam, né, do ódio para poder estimular sempre cada vez mais ódio, vender mais, atacar o concorrente. A gente vê muito isso na política e ele vai falando isso justamente nesse capítulo. Ele vai falar que quando as pessoas se entenderam, né, compreenderam que o ódio também vende, que o ódio também estimula, que o ódio também cria esse desejo, que o ódio faz com que as pessoas se mobilizem, se engajem, e isso também vai ser utilizado pelo mercado. Ele fala que uma economia baseada no ódio, ela jamais será capaz de concentrar recursos e esforços para suprir as necessidades das pessoas, e que a economia do ódio, portanto, é parte da economia do desejo, e no mundo das redes sociais ela tende a se tornar cada vez mais forte como força motriz do sistema capitalista. Isso porque, como a gente sabe, as redes sociais elas são o maior estimulador de ódio e de competição já criado pelo ser humano em toda a sua história. E nascida com uma promessa de criar pontes, as redes sociais, na verdade, criaram grupos hermeticamente fechados de pessoas que se isolam e odeiam cada vez mais aqueles que não fazem parte do seu grupo. É o que a gente chama das bolhas, né? É o que a gente chama de criação, na verdade, de bolhas, porque você está sempre conversando e entendendo e recebendo informações de um mesmo grupinho. E o que vem do outro termina sendo quase uma afronta, termina sendo estimulando o seu ódio, termina sendo o outro e não mais um, ok? Aí ele vai falar que o ódio ele é estimulado, né, e a violência também, ela vai gerar justamente o desejo, a violência gera o desejo gera o lucro, e o lucro canaliza o foco e a distribuição de recursos. E como é que a gente percebe que a violência, que o ódio, ela gera tanto dinheiro? É só vocês perceberem que, por exemplo, os programas, né, de jornalísticos no horário do almoço, eles tendem a colocar apenas aquelas situações de maior desgraça, de maior miséria, de maior violência, justamente porque eles sabem que dá mais audiência. Se dá mais audiência, eles vendem mais cotas de patrocínio durante o programa. Então é basicamente assim que a gente vê como ódio vende, como violência vende, e como isso tudo gera lucro para alguns. Ele vai terminar o capítulo falando que a gente precisa entender essa questão do ódio, que o ódio, ele, infelizmente, é um mecanismo que é ativado, é um gatilho que é ativado para a sociedade, que a sociedade vai se posicionar em relação a esse ódio, seja a favor, seja contra, a depender do que seja, mas a gente precisa entender principalmente os discursos. E ele vai falar que esse discurso do ódio, ele permeia principalmente no marketing, ele permeia na concorrência, né, de entender o outro, né, como não só um concorrente, mas como alguém que deve ser aniquilado. E esse mesmo pensamento ele também passa para a política. Então a gente tem que ter muita cautela em relação a essa questão, e tem que ter muito discernimento e conhecimento mesmo, para não cair nesse discurso todo. Então é isso, são esses os 2 capítulos que eu decidi para a gente abordar hoje, e na próxima semana a gente vai falar sobre o último capítulo, que é o capítulo de conclusão, capítulo 5.
ok? Abraços para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.